Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo dessa incrível ciência que é a geografia. Hoje nós vamos tratar da internacionalização do sistema capitalista, ok? Peguem um livro de vocês, caderno, marca-texto, lápis, caneta, tudo que possa ajudar vocês nesse processo. Vamos lá? Então, atividade 2, ok? Lá da frente 2, página 616. A gente vai tratar aqui de quê? Nós vamos tratar, então, do sistema capitalista, desse processo de internacionalização, associado a essa ideia que nós conhecemos de globalização, divisão internacional do trabalho e doutrinas econômicas, keynesianismo e o neoliberalismo, que vão organizar essas práticas capitalistas ali no século XX. Primeiramente, vamos lembrar do termo de globalização. Então, muitas vezes esse termo ele é utilizado de forma um pouco equivocada dentro do contexto capitalista. Olha aqui, o que é globalização? Ele deve ser entendido como um aspecto do atual momento capitalista, que tenta imprimir sua lógica a todos os lugares do planeta como fornecedor de matéria-prima, de mão de obra ou de mercado consumidor. Então a gente tem, dentro de uma lógica capitalista, é importante que isso fique claro, tá? Ele está dentro dessa lógica capitalista, em que eu tenho uma diminuição do tempo de espera, uma diminuição, um encurtamento das distâncias, e aqui eu tenho uma técnica. Tá? Lembra de técnicas, ciência, tecnologia a meu favor dentro do sistema capitalista. Ok? Então, ó, o capitalismo na produção de espaço geográfico. É muito importante você entender que existe uma interdependência entre capitalismo e o espaço geográfico que nós estamos inseridos. O espaço geográfico hoje ele é modificado para atender às necessidades desse sistema capitalista. E esse sistema capitalista ele precisa dos elementos e dos aspectos naturais do espaço para poder produzir e lucrar em cima de toda essa lógica. Tá? Falando sobre o sistema capitalista e de todas as suas fases de evolução, vamos lembrar lá capitalismo comercial, industrial, financeiro e técnico-científico informacional. Mas o que é baseado esse sistema capitalista? Às vezes a gente se confunde, às vezes nós nos esquecemos quais são as bases desse sistema político-econômico. Então a gente começa com os meios de produção e a propriedade privada. A propriedade privada e a forma como que as coisas são produzidas são fundamentais para a sobrevivência desse sistema capitalismo. Então, Felipe, eu posso ter a iniciativa de começar a vender tal produto. Eu posso comprar um terreno, uma loja e fazer ali o meu negócio. A propriedade privada, então, ela vai garantir que eu tenha essa liberdade de começar o negócio onde eu quiser e com o que eu quiser. O que vai se diferenciar do sistema socialista. Por quê? Porque o sistema socialista, a gente sabe que a produção ela estava baseada aos interesses de quem? Do Estado. O Estado que determinava o que ia ser produzido, como ia ser produzido. No sistema capitalista, não. Obviamente, eu preciso de alguns papéis, de alguns documentos que o Estado vai me dar para garantir o funcionamento da minha loja, da minha escola, do meu negócio, mas eu tenho essa liberdade, tá? Depois nós vamos ter o trabalho assalariado, isso é muito importante. E a gente sabe que a lógica de relações de trabalho no passado, se é que podia ser chamado de trabalho, era baseado na mão de obra escravizada. No trabalho capitalista atual, no sistema capitalista atual, essa lógica de trabalho se dá por meio de um salário que eu, como trabalhador, recebo ao final do mês em troca da minha força de trabalho. Essa força de trabalho, entendam, pode ser uma força bruta, digamos assim, uma força pesada, uma pessoa que trabalha carregando peso, ou uma venda de uma força de trabalho científica, tecnológica. E eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês
passando para vocês o meu conhecimento. Ao final do mês eu vou receber um salário que a instituição vai me pagar por tudo isso que eu estou fazendo, ok? E lembrando que existe aquele conceito de mais-valia, que é aquela diferenciação, aquela diferença do que foi produzido para que o trabalhador recebe depois dessa produção. É assim que o burguês, o dono dos meios de produção, consegue tirar parte do seu lucro. Regulação dos preços pelo mercado. O capitalismo é fundamentalmente uma economia de mercado. Isso significa, ao contrário de uma economia de subsistência, na qual as pessoas produzem bens para o seu sustento, no capitalismo elas os produzem majoritariamente para vendê-los. Por outro lado, muitas pessoas querem vender seus produtos, o que leva ao estabelecimento do processo de concorrência. Dentro do sistema capitalista, nós temos a concorrência e nós temos a oferta a ideia de oferta e de procura. Então, você tem várias pessoas vendendo o mesmo produto. Apple e Samsung vendendo celulares. As duas querem conquistar a maior parte do mercado consumidor. Beleza? Elas vão ter que criar artifícios para convencer você, indivíduo, cidadão, a comprar ou um iPhone ou um Galaxy S10, S20, sei lá, qual que está sendo vendido aí atualmente. Lembrando que o capitalismo também ele é baseado numa sedução pelo marketing e pela publicidade. Eu preciso convencer você a comprar tal produto porque ele é melhor, porque ele te deixa mais bonito, te deixa mais forte, o que quer que seja. Outra ideia que eu tinha comentado com vocês, que é a oferta e a procura, ou oferta e a demanda, é você entender que quando eu tenho muito produto no mercado, eu não tenho uma demanda, uma busca tão grande, o que acontece com o preço desse produto? Ele vai fazer o quê? Cair. Agora, quando eu tenho pouco produto e muita busca por ele, o preço desse produto vai fazer o quê? Vai aumentar. Beleza? E lembrando que o sistema capitalista, os donos do meio de produção, eles têm toda a sua prática, a sua ideia baseada no aumento do lucro. Ele é baseado exatamente nesse lucro constante, nessa busca por cada vez mais ter um aumento do meu valor de lucro no final. Tranquilo? Seguindo aqui. Teorias econômicas capitalistas. Então, ao longo da história do capitalismo, surgiram muitas reflexões teóricas que buscaram uma compreensão mais profunda sobre o funcionamento desse sistema econômico. Na prática, a principal diferença entre essas teorias se referia ao papel de atuação do Estado perante a economia de mercado. A partir do século XVIII, 3 escolas do pensamento econômico influenciaram nas tomadas de decisões de governantes e dos proprietários dos meios de produção. Então, aqui você vai entender que o que vai diferenciar essas 3 teorias econômicas. Vai ser exatamente qual é o papel do Estado dentro delas. Nós vamos ter o liberalismo, o keynesianismo e o neoliberalismo. Tá? Umas vão dizer que o Estado tem que ser mais ou menos, outro não quer o Estado nada, interferindo nessa economia. Tá? Então, primeiramente, a gente tem o liberalismo, a livre iniciativa, a propriedade privada, as liberdades individuais e o lucro são as bases dessa prática aqui. A gente ouve falar muito do Adam Smith e do David Ricardo como os principais indivíduos, os principais teóricos dessa teoria. Então, para Adam Smith, a economia de um país deveria sofrer a menor interferência possível do Estado, uma vez que ele acreditava na autorregulação do mercado. Autorregulação do mercado. Autorregulação do mercado. Guarda esse termo em sua cabecinha, tá? Essa autorregulação do mercado ela seria suficiente para definir o preço das mercadorias e a forma de produção das mesmas. Esse movimento foi denominado por esse teórico como a mão invisível do mercado. Esse conceito também ficou conhecido pela expressão francesa laissez-faire, cujo significado é deixar fazer ou deixa acontecer, que o próprio mercado vai fazer o quê? Vai se autorregular e as coisas vão funcionar muito bem.
Então, ó, segundo esse autor, cada país deveria especializar-se na produção de alguma mercadoria a fim de reduzir seus custos e ter melhores condições de concorrência no mercado. Essa especialização implicaria em treinamento dos trabalhadores e na divisão do trabalho para aumentar a produtividade, o que reduziria o tempo para produzir uma mercadoria e, consequentemente, a redução de seu custo. Para isso funcionar, além da não intervenção do Estado, o comércio deveria ser livre, sem barreiras protecionistas, tarifas e impostos. Guarda essa última informação aqui. Para que ocorresse esse funcionamento das trocas comerciais, nós não precisamos de interferência do mercado e o comércio tem que ser livre. Nada de barreiras protecionistas, nem tarifas, nem impostos. É assim que as coisas funcionam, ok? Tem uma lidinha aqui nesses parágrafos falando sobre o sistema liberalista. Vamos aqui para o último parágrafo, que é importante eu explicar isso aqui para vocês. Então, esse liberalismo, ele orientou a economia capitalista até a Primeira Guerra Mundial. Só que aí a gente tem o quê? A crise econômica. Depois, né? A crise econômica pela quebra da Bolsa de Nova York, ali em 1929. A Grande Depressão. Tá? Então, muitos países passaram a buscar outras formas de pensar e de entender a economia. Por quê? Você lembra que a crise de 29 ela foi baseada em dois elementos, em superprodução e subconsumo. Eu produzo algum artigo em excesso e a população não tem como comprar tal produto, ela não consegue comprar esse produto. Então, de nada adianta eu produzir, criar 700 carros se não tem ninguém para consumir esse carro. Beleza? E aí que vai surgir o keynesianismo, que foi uma teoria econômica baseada nas ideias do John Maynard Keynes, que ele tinha a visão de que o Estado ele teria que interferir na economia, garantindo a geração de emprego e o aumento do consumo. E ele vai além. É também fundamental que o Estado garanta o welfare state, o estado de bem-estar social, que é o conjunto de medidas que visam ampliar o acesso da população à saúde, educação, moradia e previdência. Então, diferencia aqui. O liberalismo, então, foi a política econômica baseada nas ideias do Adam Smith e do David Ricardo. Você tinha lá uma ideia de mínima interferência da economia, nada de taxa de impostos, barreiras alfandegárias, nada disso. Deixa o mercado se autorregular, deixem as relações comerciais acontecerem. Depois, então, da crise de 29, ocorre uma substituição da ideia de política econômica, trocando o liberalismo pelo keynesianismo, que era pautado numa visão de que o Estado ele precisaria o quê? Garantir empregos e o aumento do consumo, e também uma política de bem-estar social que o Estado deveria garantir, principalmente o quê? Para a população: saúde, educação, moradia e previdência. Olha aqui, quando ele fala das grandes obras, essas grandes obras, criação de usinas hidrelétricas, empresas muito grandes, e todas essas grandes obras, elas seriam importantes porque por meio delas você geraria emprego. Então, esse emprego, ele é gerado por quê? Você tem a pessoa que trabalha diretamente naquela obra, você tem o cara que trabalha retirando matéria-prima que vai ser utilizada nessa obra. Então toda a cadeia produtiva ela vai ser o quê? Ocupada para atender essa construção, essa obra aqui. Então o estado de bem-estar social garantiria que uma parcela maior do salário do trabalhador fosse destinada ao consumo das mercadorias, uma vez que o Estado passaria a pagar uma parte dos custos da reprodução da mão de obra. Entende isso aqui? Então você tem uma grana, um dinheiro para consumir, porque agora o Estado vai te garantir algumas coisas como saúde, educação e previdência. Então, do ponto de vista do keynesianismo, a teoria do liberalismo, segundo a qual a busca dos interesses individuais levaria ao benefício comum em razão da concorrência, não funcionaria, porque na ânsia de vencer a concorrência, as empresas tenderiam a tomar atitudes que, por um lado, beneficiariam o consumidor com a diminuição dos preços, por outro, poderia comprometer um funcionamento geral da economia.
O maior exemplo é justamente a substituição do trabalho humano por máquinas, que gera desemprego e dessa forma pode levar a economia à estagnação por causa da queda do consumo. Aqui então você percebe, você consegue entender a ideia do consumo. Eu preciso consumir para fazer com que a economia gire. E aí se eu tenho uma substituição da mão de obra humana por uma máquina, ocorre uma queda no consumo, então isso não vai ser bom para o sistema capitalista, ok? Olha isso aqui é importante, muito importante, porque algumas pessoas afirmam que o keynesianismo está querendo implementar um regime socialista. Não, olha aqui. Apesar de defender a participação do Estado na economia, Keynes não propunha a socialização dos meios de produção, característica do sistema socialista, mas a manutenção do sistema capitalista reformado. Pelo amor de Deus, não coloque aí numa prova, na questão de vestibular, que o keynesianismo tinha como ideia a socialização dos meios de produção, de forma alguma. Continua sendo um sistema capitalista, mas com uma maior interferência de quem? Do Estado, naquela geração de empregos, do aumento do consumo e das políticas de bem-estar social. Da aliança entre o Estado e o capital, surgiu assim o modelo fordista keynesiano durante a década de 50 e 60. Tal modelo garantiu altos índices de crescimento e desenvolvimento econômico, principalmente aos países mais ricos, e também se expandiu para as vastas áreas do planeta. Lembra lá do Fordismo, né? Que você tinha que produzir e também ser capaz de comprar aquilo que você produzia, porque isso faria com que a economia fosse muito mais dinâmica. Então, o Ford, né, ele tinha uma ideia baseada nesse lazer e nesse consumo do que você produzia. Neoliberalismo. Então, no fim da década de 40, o economista austríaco Friedrich Hayek já começava a propor o retorno das ideias liberais, construindo o argumento de que a economia de mercado moderna é complexa demais para ser regulada por uma instituição central como o Estado. O pensamento de Hayek, no entanto, ficou marginalizado até o início dos anos 70. Olha aqui o que vai acontecer. Quando os gastos com montagem do bem-estar social e o ganho de poder de negociação dos trabalhadores levaram ao endividamento estatal, ao aumento da inflação e à diminuição de taxas de lucros das empresas. Então, o que a gente entende? A gente entende que, em resposta ao regime liberal, eu tive a prática keynesianista. Só que o keynesianismo ali na década de 70 também vai entrar em colapso quando você tem um gasto muito grande com o estado de bem-estar social, você tem os sindicatos, as negociações dos trabalhadores gastando muito dinheiro também desse estado e as empresas reduzindo a sua taxa de lucro, e isso tudo não foi bacana para a economia. Aí, então, nós vamos ter a substituição do keynesianismo pelo neoliberalismo. Dá uma olhada aqui nesse parágrafo. Com a crise do endividamento público e da queda da taxa de lucro das empresas, as ideias do economista austríaco vieram à tona. E pequenas mudanças foram aplicadas ao modelo liberal clássico, principalmente no que diz respeito ao controle da inflação por parte do Estado, que, identificada como uma postura monetarista, ou seja, com a ação focada na moeda e as reformas políticas no sentido de desmontar o estado de bem-estar, ao menos parcialmente. Assim batizou-se o novo modelo econômico com o nome de neoliberalismo. É este sistema que orienta o processo de globalização que existe hoje. A maior parte dos países hoje adotam medidas neoliberais, tá? Então nós tivemos 3 países principais a adotar essas ideias neoliberais. Aqui na América Latina nós tivemos o Chile, tá? A partir do golpe de Estado do senhor Augusto Pinochet. A Inglaterra, governada pela senhora famosa Dama de Ferro, conhecida como Margaret Thatcher. E o pai do neoliberalismo nos Estados Unidos, o senhor Ronald Reagan, tá? Esses três caras aqui responsáveis por adotarem o regime neoliberalista, tá? Será que esse regime é bom? Vou deixar você pensar aí, tá? Então, assim no modelo neoliberalismo, assim como no liberalismo, a participação do Estado na economia deve ser a mínima possível. Por isso, medidas como privatizações são fundamentais para que o modelo neoliberal seja implantado.
Durante a fase do Estado intervencionista e de acordo com o modelo keynesiano, foram criadas em vários países empresas estatais, tá? Empresas que pertencem ao Estado. A gente ouve falar muito no Brasil disso, como a Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Correios. E aí, segundo uma prática neoliberal, a melhor coisa a se fazer para essas empresas é o quê? É você privatizá-las e tirar essas práticas do Estado. Então, a partir da década de 70, os estados teriam muitos problemas com essas empresas estatais, ok? Vamos seguir aqui. Eu quero que vocês tirem uma fotinho na cabeça de vocês das propostas neoliberais. Então, nós temos práticas de privatizações, abertura de mercado e flexibilização das relações de trabalho. Tudo que fosse o contrário ali da ideia keynesiana. Venda das empresas estatais à iniciativa privada, concessão de serviços públicos a particulares, diminuição das barreiras alfandegárias na tentativa de aumentar o fluxo de mercadorias e capitais, limitação dos direitos trabalhistas e possibilidade da terceirização e outros contratos mais flexíveis. Então, eles acreditam que as relações de trabalho baseadas no direito dos trabalhadores afeta diretamente a economia dos países e que é necessário menos direitos para o trabalhador, que isso faria com que a economia ela fosse muito mais o que? Dinâmica e que as coisas seriam melhor dessa forma. Aí você tire sua própria conclusão, suas próprias conclusões, tá? Aqui então, só para a gente finalizar, fases do capitalismo, tá? Capitalismo comercial. Esse aqui, a gente sabe que ele foi baseado ali, foi durante o período das grandes navegações ocorridas entre o século XV e XVI que eu vou ter o desenvolvimento dessa prática capitalista, tá? É importante você lembrar do nome, ok? Comercial. Vai ser por meio de ter estabelecido colônias na América, na Ásia e na África que a Europa conseguiu acumular uma grande quantidade de capital, tá? Lembrando que vai ser esse acúmulo de capital que a Europa fez, expandindo suas áreas de influência, que vai auxiliar esses países lá na Revolução Industrial no século XVIII, ok? Então aqui nós temos as rotas marítimas, as grandes navegações, principalmente dessas potências europeias aqui, como a Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. Essa primeira fase do capitalismo, também conhecido como pré-capitalista, então, era baseada nisso, em aumentar as rotas de comércio, dominar alguma dessas regiões, explorar esses países, acumular uma grande quantidade de riquezas, para depois financiar o que viria a ser a segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial, tá? Então olha aqui, dá uma lidinha aqui para vocês rapidão. Durante o capitalismo comercial, por meio do tráfico de escravos, da exploração de recursos naturais, da produção agrícola e da venda de produtos manufaturados, os países europeus fizeram o quê? Enriqueceram. Foi nessa época que se consolidou a burguesia mercantil, que buscou novos mercados e produtos para vender na Europa. Então, o centro econômico e político do mundo. Isso é muito importante você entender essa organização do capitalismo comercial. Ok? Então, ó, o capitalismo comercial ele durou até o início da Revolução Industrial no século XVIII, quando outras características e paradigmas foram estabelecidos à economia, que passou a ser regulado de outra forma, com mais liberdade, ao menos para a burguesia. Segundo vários estudiosos, é aqui que de fato surge o capitalismo. Quando a gente fala de Revolução Industrial, é a base de grande parte das ciências humanas. Porque é de fato aqui que ocorre uma mudança na produção e no consumo e nas relações de trabalho. Então a gente já entende como que aconteceu essa Revolução Industrial. Vamos aqui no segundo parágrafo. Ela provocou profundas mudanças na forma como a sociedade e o espaço passaram a ser organizados. Podemos dizer que estávamos no início de uma transição. Olha aqui, entre o meio
natural para o meio técnico. Ali no capitalismo comercial, o ser humano ele era muito mais submetido às forças e aos interesses, digamos assim, da natureza. Agora não, agora o homem ele começa o quê? A dominar de fato essa natureza, ele começa a produzir de acordo com os seus interesses capitalistas, e aí ele faz essa transição do meio natural para o meio técnico. Então trata-se de um sistema de produção marcado pela introdução de máquinas movidas por queima de carvão mineral, não mais por força humana ou animal, o que permitiu o aumento da produção, a velocidade do transporte e, consequentemente, os lucros. Então você tem que entender que o que vai fazer com que aconteça essas mudanças do capitalismo comercial até o técnico, científico e informacional tem muito a ver com o que a gente viu no capitalismo no capítulo anterior. A mudança nas técnicas, o desenvolvimento na técnica e como o homem ele se relaciona com essa tecnologia e o que ele faz com ela. No sistema capitalista, então ele vai produzindo cada vez mais. Capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro tem a ver agora com o quê? Com a junção das indústrias com os bancos e com o mercado especulativo. Tá? Os bancos hoje e as ações das empresas, é assim que o capitalismo ele é organizado. Aqui eu quero que você dê uma lida nesses elementos aqui. Ó. Monopólio, oligopólio, trust. E você vai pesquisar para mim cartel e holdings que não estão aqui, tá? Eu quero isso bem esquematizado na cabeça de vocês. Monopólio, oligopólio, trust, cartel e holdings. Eu quero isso aqui na cabecinha de vocês, tá? Outra característica muito importante do capitalismo financeiro é isso aqui, ó. Multinacionais. Então ali no século XX, muitas indústrias se tornaram multinacionais, ou seja, passaram a se instalar em diferentes países. Então, vamos lá. Capitalismo comercial, grandes navegações, Europa se tornando grande potência. Capitalismo industrial, uma mudança total na forma de organização do espaço e na produção, um aumento de lucro absurdo dessas empresas, exatamente porque agora eu tenho tecnologia ao meu favor. Capitalismo financeiro, a união das indústrias com os bancos, você tem a influência agora do mercado de ações, as multinacionais bombando, as transnacionais indo para outros países e a coisa agora se tornando cada vez mais competitiva. Capitalismo informacional, para a gente terminar aqui. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o ritmo dos avanços tecnológicos, eu quero isso na cabeça de vocês, tecnológicos se acentuou e o capital se concentrou ainda mais nos grandes conglomerados industriais e bancários, indústria e bancos juntos agora, que globalizaram a economia capitalista, sobretudo após a década de 70, com a consolidação do processo conhecido como Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica, ou ainda Revolução Informacional. Olha aqui a característica mais importante. Nessa fase do capitalismo denominado de informacional, a centralidade está no conhecimento científico, na quantidade de informação mobilizada para a produção e na oferta de produtos e serviços. É esse conjunto de características que determina o atual meio geográfico, o meio técnico, científico e informacional. O mundo que a gente vive hoje é o mundo da informação, é o mundo da velocidade, é o mundo da tecnologia influenciando isso aqui. A gente está tendo essa aula aqui hoje exatamente por causa de todo o desenvolvimento científico e tecnológico que aconteceu com o passar dos anos. Ok, vai ficar rodando só a divisão internacional do trabalho. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que assim que possível eu respondo para vocês. Foi um prazer imenso estar falando com os meus queridos alunos. Um abraço para vocês e até a próxima.